Fala pessoal, aqui é Matheus do Partiu Viajeiros, vamos para mais um vídeo do canal aí. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a Chapada dos Veadeiros, mas é falar sobre aquilo que eu gostaria de saber antes de ter ido. Galera, se vocês estão com planos de ir para a Chapada dos Veadeiros, é importante considerar algumas questões, tá? Vamos então rebobinar alguns passos atrás. A Chapada dos Veadeiros fica mais perto do aeroporto de Brasília, então se você está em São Paulo, Minas ou Rio, tem voo direto para Brasília. E chegando lá você precisa pegar um carro, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu não sugiro ir para a Chapada dos Veadeiros sem carro ou sem alguma opção de transfer. Tá? E aí vale a pena vocês darem uma olhadinha que tem várias opções de transfer e tudo mais, mas não é um destino que é muito tranquilo de ir se você vai sem carro. E por que eu tô falando isso para vocês? Experiência própria. Eu reservei a passagem, comprei ela barata e aí decidimos ir e eu não reservei o carro. Apesar da Nívia ter falado 200 vezes, reserva o carro, reserva o carro. Mas aí tudo bem, chegamos lá, quando eu fui alugar o carro, não tinha carro. Nós fomos em várias das locadoras, nas principais, nas outras não tinha carro disponível para alugar. Lembrando que a gente ia para um destino que é mais off-road, não que necessite de um Jeep, uma caminhonete, nada disso, mas um carro mais alto seria muito importante. Vamos lá, não tinha nenhum carro, nenhum. Isso fez com que a gente tivesse que ir via rodoviário, né, transporte rodoviário, e aí você tem duas rodoviárias em Brasília, uma que é interestadual, uma que é interna, e aí você tem que pegar um ônibus que vai parar numa cidadezinha, e lá você tem que dar sorte de conseguir um transfer, e foi isso que aconteceu com a gente. A gente pegou um ônibus, foi na interestadual, pegou esse ônibus para Cavalcante, foi um dos destinos que a gente quis ir, e lá em Cavalcante a gente conseguiu um transfer, que aí sim chegamos numa pousada, e aí graças a Deus encontramos um guia que tinha carro e possibilitou a gente conhecer as principais partes daquele paraíso. Mas não recomendo, tá? Voltando então à programação normal, você chega em Brasília. Quando você chega em Brasília, o que é importante? Você definir quais são as suas cidades, qual a sua prioridade, vamos dizer assim, né? Você tem Alto Paraíso, que está a mais ou menos 3 horas de Brasília. O pessoal fala que faz com 2 horas e pouco, mas é 3 horas realmente, com segurança. E em Alto Paraíso você tem Santa Bárbara, você tem os destinos mais tradicionais ali. É uma cidade um pouquinho mais estruturada e é um destino um pouco mais cheio. É incrível, não vou focar nas cachoeiras, mas tenha em mente aí que é algo em torno de 3 horas, tá ok? Se você optar por Cavalcante, aí nós estamos falando de um destino um pouquinho mais distante, cerca de 320 quilômetros, algo próximo aí a 4 horas de passeio, de estrada, quer dizer, até você chegar em Cavalcante, tá? Lembrando que uma vez chegando nessas cidades polo, você vai ter que fazer deslocamentos até as cachoeiras que estão nos parques. Para entrar nesses parques, é importante que você esteja com o guia cadastrado, não pode entrar sem o guia, e pagar as taxas separadas. Eu vou colocar as taxas, cada uma, na legenda desse vídeo, tá? Vale a pena colocar isso no seu planejamento, porque dá uma pesadinha, algumas taxas são um pouco mais fortes. Eu particularmente acho que faz sentido, porque ajuda na preservação, eu sou a favor de um turismo de base comunitária, mas é importante estar no seu planejamento, tá? Em termos de dias, se você quiser aproveitar a Chapada, não como um todo, antes que a galera já venha me xingar no vídeo, mas se você quiser aproveitar de verdade, eu recomendo pelo menos uns 4 a 5 dias. Porque você fica 2, 3 dias em Cavalcante ou 2 ou 3 dias em Alto Paraíso, depende do seu gosto. Tá? Eu particularmente fiquei apaixonado com Cavalcante. Nós estamos falando de um destino que na verdade já está saindo, né, da Chapada dos Veadeiros, rumo a Tocantins ali. O complexo mais famoso que que tá bombando na internet agora, das Águas Lindas, ele na verdade já é em Tocantins, tá? E aí você precisa ter um guia e para fazer esses trajetos, aí é necessário que o carro seja um pouquinho mais alto, nada absurdo, mas eu recomendo, tá ok? Eu vou deixar o contato de alguns guias e além do turismo, do ecoturismo que a gente conhece, ouve falar da Chapada dos Veadeiros, você tem a comunidade Calunga e as comunidades quilombola, que normalmente são da onde tem os guias cadastrados. E aí você tem um turismo cultural que não é tão falado assim nos vídeos e que é muito interessante. Nós mesmos aprendemos muito com o guia que levou a gente, vou deixar o contato do Henrique aqui, um guia incrível, local, que nos mostrou cada detalhe, cada cantinho, não só da questão de ecoturismo, mas principalmente da questão cultural, local, de como as coisas se organizam, sabe? A gente, inclusive, tá para voltar agora para Chapada dos Veadeiros, a gente ficou apaixonado, assim. Tem Chapada dos Veadeiros para um ano. Cara,
Tô chocada. Esse é um ponto importante. Mas você tem que botar suas prioridades, tá ok? Então, lembrando, é um destino para se ir de carro ou para se ir com algum modelo que já tem uma expedição contratada, que já tem algum transfer que vai sair de Brasília e vai te levar nos lugares, né? Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição nossas redes sociais. A gente está com algumas expedições para Chapada dos Veadeiros, mas é um destino de aventura. Então, lembrando, pessoal, não vai ter shopping, não vai ter grandes lojas, não vai ter restaurantes gigantescos, né? Só para a gente alinhar a expectativa, mas vai ter um contato maravilhoso com a natureza, vai ter um contato com pessoas simples do interior do Brasil. Quando eu falo interior do Brasil, é que não é aquelas capitais lotadas, gente correndo para o lado, não. Nós estamos falando onde a vida passa um pouco mais devagar, e eu confesso para vocês que vale a pena cada minuto. É uma conexão da gente com a natureza e uma conexão da gente com a gente mesmo quando a gente se desloca, tá? É possível ir sem carro? É possível, mas foi extremamente trabalhoso e eu acho que dificultou aproveitar, sabe? No nosso caso, nós demos muita sorte. E qual que é a verdade da vida? Na maioria das vezes, todo mundo dá muita sorte quando acontece alguns perrengues na vida como um todo. Mas a gente deu sorte e você não vai contar com a sorte numa viagem tão especial, tá? Então, recapitulando, tentar arranjar um meio de transporte lá em Brasília que te leve para você ter liberdade de ir e vir. Dar uma pesquisada nos principais atrativos e verificar se a maioria deles está perto de Alto Paraíso ou está perto de Cavalcante. Definir esses 4, 5 dias, dar uma pesquisada em pousada, tem para todos os gostos, né? Então, quiser um pouquinho mais luxuosa, tem, aí eu recomendo mais Alto Paraíso. Se quiser uma pousada mais simples, normal, aí Cavalcante atende perfeitamente. Prepara já o tempo para esses deslocamentos e se organiza, porque algumas delas, por exemplo, Santa Bárbara, que é super famosa, tem um limite de tempo que você pode ficar em cada cachoeira, tem um limite de tempo que você pode estar na trilha. Os guias são muito preparados para explicar cada detalhe, mas é importante você ir com isso em mente, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde aí. Nós estamos indo para Chapada dos Veadeiros de novo e a gente vai soltar as datas muito em breve aí e nós vamos pensar num jeito de todo mundo poder ir, inclusive quem não tem carteira e não tem como estar em Brasília de carro, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.